E aí, gente, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu quero dar uma dica rápida, né? Vou falar assim sobre audiência, como você se portar em uma audiência e contar para vocês a minha primeira experiência numa audiência, como que foi. Bom, o primeiro processo... Oi, boa noite a todos. Minha primeira audiência, por incrível que pareça, aconteceu no dia do meu aniversário. Era contra duas empresas de grande porte. E o fato ocorrido foi o seguinte: a pessoa comprou um produto em determinada loja. O produto apresentou defeito, quer dizer, da loja que foi comprada. E aí, quando eu ingressei com a ação, eu ingressei contra o vendedor e o fabricante. Então, ingressei contra ambos. A princípio, um respondendo, o outro poderia requerer a exclusão automaticamente do processo. Porém, isso não ocorreu. Então, quando eu cheguei lá, minha primeira audiência que eu fui fazer, eu estava tensa, super tensa. E aí, quando eu vi o advogado da outra parte, era uma pessoa, um senhorzinho, sabe? Aquela pessoa bem idosa, parecia assim, uma pessoa de grande conhecimento jurídico. Eu ali nova, com aquela experiência, sem nenhuma experiência e com receio de tudo. Tudo dava medo. Até de entrar na sala de audiência, de abrir a boca, de falar qualquer coisa. E aí, chegou o momento que chamou. Ambas as empresas entraram, eu entrei com o meu cliente, era uma audiência de juizado especial civil, em que essa audiência, o cliente tem que estar presente com o advogado. Sentamos, né, cada um se posicionou no seu lugar, e aí iniciou a audiência. Por incrível que pareça, não teve uma audiência de instrução, foi uma audiência em que houve acordo, ambas as empresas ofereceram valores de indenização, ou seja, meu cliente ganhou indenização tanto do fabricante quanto do vendedor do produto. Saiu de lá super feliz. O advogado, que eu acreditava ser o advogado, pessoa idosa, com um grande conhecer jurídico, ele era o preposto da empresa. Quer dizer, você vê, eu criei um medo, um trauma anterior à audiência, acreditando que aquela pessoa idosa era uma pessoa com grande conhecimento jurídico e ele era o preposto da empresa. E foi super tranquila a audiência e foi feita acordo. Então, assim, é muito normal a pessoa ficar nervosa nas suas primeiras audiências. Então, quando você chega na sua primeira audiência, antes você tem que se preparar para esse momento. Então, o que é aconselhável a se fazer? A assistir diversas audiências, ir num juizado especial civil, você ver como é o procedimento do juizado, porque o juizado tem um trâmite diferenciado de uma vara civil. A vara civil, o procedimento de uma audiência é totalmente diferente do que do juizado. E a vara trabalhista, uma audiência trabalhista, é totalmente diferente, assim como uma audiência criminal e juizado do GCRIM, que seria o juizado especial criminal. Então, o ideal é você começar a assistir audiências, ver como os advogados se portam, o juiz, a posição de se sentar, porque numa audiência estadual a posição é em uma, e numa audiência trabalhista a posição é outra. Normal a pessoa se confundir inicialmente. Você também pode fazer uma audiência trabalhista e depois fazer uma audiência estadual, confundir. Tanto que eu já vi um professor falando assim: quando você tem dúvida do local a sentar, convida a outra parte a entrar na sua frente, ela vai se direcionar ao local correto e você vai sentar no outro lado. Isso se você realmente tiver dúvida do local a sentar. E o que você deve fazer? Se preparar para a audiência, né? Hoje existe audiencista, são aqueles advogados que são contratados exclusivamente para presidir a audiência e muitas das vezes não tem conhecimento do que está acontecendo, dos fatos, o que está sendo discutido, só chega lá para representar o escritório, assinar a ata e sair. E o escritório já manda toda a defesa que vai ter que ser arguída pelo advogado.
Mas se você for o advogado da causa, você que elabora a inicial, você que distribui, quando você for ter uma audiência, você estuda toda a sua inicial, estuda cada ponto que você está arguindo como defesa para o seu cliente, porque dependendo do procedimento, se for um procedimento estadual ou trabalhista, não sei qual vai ser a ação em si, a sua defesa vai ter que ser se manifestada no momento em que abrir para que a outra parte apresente a contestação. Então, é claro que dependendo, se for um processo de juizado, de vara civil, cada procedimento é diferente. Depois eu vou gravar vídeos diferenciados falando de cada rito de juizado, vara civil, trabalhista, qual é o procedimento de cada audiência. Mas o importante é vocês irem assistir audiências e ver como se portar, para que quando vocês começarem a fazer a sua audiência, você saber como se portar. Então, o que eu acho importante primeiro? Ir assistir audiência em juizados, são audiências rápidas, onde muitas das vezes a pessoa entra, verifica se há possibilidade de acordo, se não tiver, remarca ou convola para uma audiência de instrução. Convolar é remarcar audiência, muitas das vezes quando convola pode ser para o mesmo dia, sendo um pouco mais tarde, onde vai ser presidido por um juiz titular ou um juiz leigo. Agora, se for uma audiência trabalhista, a audiência sendo inicial, que é outro rito, é outro procedimento, é uma audiência que só vê se há uma possibilidade de acordo, não havendo, marca uma audiência de instrução. Ou as audiências unas, onde tudo se resolve na mesma audiência. Tenta-se acordo, abre-se contestação, você tem que fazer réplica na hora. Então, são audiências diferenciadas. Mas o importante é vocês assistirem a audiência, porque assim você já vai começar a aprender a se portar dentro de uma audiência. E o que é importante também assistir para aumentar o seu conhecimento jurídico são as sustentações orais. O que seria sustentações orais? São audiências que são presididas em segunda instância, ou seja, deixa eu explicar. Você entrou com uma ação, saiu uma sentença, você ficou insatisfeito com a sua sentença, você vai recorrer dessa sentença e aí o processo vai sair daquele local e vai para uma instância superior. Essa instância superior será analisada pelos desembargadores, onde eles irão proferir uma nova decisão. Essa nova decisão é chamada de acórdão. Então, marca-se uma sessão de julgamento, onde você pode comparecer e fazer a sustentação oral ou apenas acompanhar. Eu costumo comparecer para os meus clientes e todas as vezes eu mantenho e sustento oralmente, e principalmente nas varas de consumidores, são aulas maravilhosas ministradas pelos desembargadores que dão aula a decidir e muitas das vezes eles mudam o voto deles de acordo com a sustentação oral do advogado. Então, esse tipo de audiência vocês aprendem muito, porque é muita informação nova, você vê como o tribunal do seu estado, da sua região, está entendendo sobre determinado assunto, e isso você vai utilizar para novos processos. Então, é muito importante você assistir às audiências em primeira instância e audiências em segunda instância, porque aí você vai aprender mais e até a como se desenvolver em falar em público, porque realmente é uma situação que muitas pessoas têm dificuldade de falar em público, ainda mais na sustentação oral, que você vai lá na frente e fala no microfone para os desembargadores e os outros seus colegas advogados que estão na mesma sala assistindo ou aguardando que chegue a vez deles. Então, hoje a dica de hoje é sobre audiência. Depois, futuramente, eu pretendo falar um pouco de cada uma dos ritos. E convido a vocês a mandar e-mails com dúvidas, sugestão de temas para que a gente fala. Sempre lembrando que as minhas dicas aqui é apenas para a prática jurídica. A parte teórica, existe vários professores gravando os vídeos, então as minhas dúvidas aqui e dicas é apenas sobre prática jurídica do dia a dia de como advogar e falando realmente de fatos concretos. Vocês podem enviar e-mail para cursodepraticajurídica@gmail.com e o WhatsApp é 21
997786616. Vocês podem mandar tanto e-mail quanto WhatsApp, escreve ou manda um WhatsApp ou manda um e-mail, pode dar dicas, sugestão e temas que a gente possa falar aqui, de casos concretos, onde a gente vai discutir, abrir fóruns e tirar dúvidas. E mais para frente nós temos outros projetos de marcar uma aula inaugural que, relembrando, ela foi remarcada porque nós estamos formando um quadro de alunos para essa aula inaugural, então será numa data mais para frente, que isso será avisado previamente a todos. Então desejo já a todos um ótimo final de semana e semana que vem estarei aqui gravando novos vídeos de dicas ou dúvidas que vocês vão mandar para mim nesses contatos que eu acabei de passar, tá bom? Boa noite a todos, fico com Deus.